Olá, irmãos, graça e paz seja convosco. Eu acho que pelo meu semblante, pela minha forma de se expressar aqui, vai dar o parecer que pela graça de Cristo eu estou melhor. Irmãos, eu ontem fui fazer endoscopia, um exame, e fiquei um tanto nervoso, nunca tinha feito e acabei dormindo. E depois, graças a Deus, o resultado não deu nenhum problema, que eu estava receoso. E eu tô vendo que isso é mais questão emocional, sabe? Eu fico com muita coisa para fazer e fico querendo dar conta e às vezes vem dores e são emocionais. O exame não deu nada, irmãos, absolutamente nada. Eu quero agradecer a todos os que oraram. Existem pessoas que falaram comigo, no WhatsApp e deram ali as suas palavras de conforto. Várias pessoas que a gente conhece, graças a Deus. E eu estou grato a Deus. E hoje eu estou ainda muito mais feliz, claro, primeiro pela recuperação que Deus me concedeu, mental, o resultado do exame, mas por falar sobre esse personagem, irmãos, que é fantástico. Vocês sabem que eu encho a boca para falar sobre Jó. Um dos significados do nome de Jó significa o maltratado. Mas esse verso 8 aqui do capítulo 1 de Jó, e essa lição aqui, no caso, está atrasada, que foi a lição que estudamos ontem. No caso, já é sexta-feira, ontem foi quinta e ontem eu não tinha como fazer a lição. Fiquei o dia todo muito grogue. Mas, sabe, o texto de 1, verso 8, a gente sabe, irmãos, que no capítulo 1, o livro de Jó foi descrito por Moisés. Moisés que escreveu. Há quem diga que Jó ele viveu no período dos patriarcas. Alguns já falam que ele viveu ali, ele começou a surgir após o falecimento de Abraão. Mas uns falam que eles eram contemporâneos, ou seja, viviam juntos ali em situações ou em lugares diferentes. Segundo aqui dizem os estudiosos, uma coisa é certa, Jó viveu numa época muito antiga mesmo, mas deixa eu me atentar aqui só para o verso 8. O verso 2 do texto de Jó, capítulo 1, diz assim, capítulo 1, verso 1. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Essa expressão é Moisés que descreve quem era Jó. É como se alguém estivesse dizendo assim: havia então em São Paulo um rapaz com o nome de João. Esse homem ele era benevolente, cuidadoso, zeloso. Aí começa a dar atribuições. Aqui Moisés descreve ele como um íntegro. Irmãos, o sentido de íntegro na Bíblia quer dizer completo. Não é íntegro de ser uma pessoa reta, justa, honesta, porque esses adjetivos vêm depois. Mas esse termo íntegro, no original hebraico, é a expressão tam, do grego teleos, onde é perfeito. E mais bem traduzido, como diz a versão King James, a antiga, chega a dizer assim: havia um homem na terra de Uz cujo nome era Jó, homem perfeito. É a significação que ele dá para íntegro. Só que a perfeição, irmãos, não deve ser entendida como uma pessoa impecável, como aquele que nunca erra. No capítulo 7 de Jó, ele pede perdão pelos pecados. Então, o que Jó cometia como pecador não era um pecado que comprometesse o seu caráter ou que pudesse atrapalhar em sua caminhada rumo ao céu. É como nós somos, nós somos pecadores, mas só deixaremos de ser quando Cristo erradicar essa natureza em nosso ser, em nosso mundo. Mas os nossos pecados que cometemos, aqueles pecados que são praticamente naturais, não vou dizer sim que seja natural pecar, por favor, mas eu falo que pecados que não causam um problema na sua espiritualidade, em meu ser mesmo. O fato de eu me cansar, isso demonstra que eu sou um pecador, porque na volta de Cristo, os que estiverem lá não irão mais se cansar. O fato de eu precisar, de eu sentir dor, isso também é um traço de pecado, porque não haverá dor lá. Então, tudo que é de imperfeito aqui nesse mundo, nós iremos passar. E na retidão que Jó desqualifica aqui, ele é demonstrado como uma pessoa madura. E o termo, na verdade, tam, mais especificamente explicado como uma pessoa amadurecida espiritualmente. Assim como Paulo, o que ele era e o que ele se tornou. E tantos outros, assim como eu e você também. Mas sabe, quando a expressão é dita para Jó que ele era completo, Jó era uma pessoa que era extremamente
como é que eu posso dizer assim, voltada para a honra e a glória de Deus. O que ele fazia, ele sempre priorizava o bem-estar espiritual. Já era um tipo de personagem, irmãos, que ele se empenhava em fazer aquilo que honrasse e glorificasse o nome de Deus, acima de qualquer coisa. Porém, a descrição que o autor do livro de Jó faz no verso 1 é o que Deus agora repete no verso 8. Observaste, meu servo Jó, irmãos, é tanta coisa para você falar que eu fico aqui, sabe, empolgadíssimo. A expressão observar no original hebraico não é simplesmente passar vista. Satanás vai até um determinado lugar onde Deus se encontrava e recebia os seus filhos, e ali ele chega como intrometido. Ele chega não como convidado, ele não era para estar ali. É tanto que ele pergunta, de onde você vem? Ou seja, você aqui é estranho, esse ambiente não lhe pertence. Esse não é um ambiente seu. E alguns podem perguntar assim, mas Abel, e por que Deus permitiu a sua entrada até lá? Considere que até a morte de Cristo, Satanás tinha ainda acesso a alguns lugares, não em seu lugar de origem. Quando a Bíblia fala assim, e não se achou no céu mais o lugar deles, se entende que não ele voltou mais para lá, não só em termos de posição, ele não mais voltou ao seu lugar de posição, como também não voltou ao seu lugar de habitação. O lugar onde ele estava, ele não mais fez, ele não mais participou, não mais voltou-se ali. Mas existia um lugar, a gente não sabe, não há comentarista que fale sobre esse assunto ou que explique, onde tivera sido esse lugar onde houve essa reunião. Porém, aconteceu. E o texto de Jó fala que ele vai até lá. E aí a expressão que ele chega para ele, observaste. O sentido de observar quer dizer, você analisou minuciosamente ao meu servo. Ai, irmãos, essa expressão, eu confesso que quando eu estava fazendo essa lição, eu enchi os olhos de lágrimas e chorei muito. Quem me dera ser chamado de servo de Deus e pelo próprio Deus. Essa promessa vai ser dada de boas-vindas quando entrarmos na salvação ou na cidade celestial ou na volta de Cristo. Quando ele disser assim, bem-estar, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Ah, irmãos, aí ele diz, entra no gozo do teu Senhor, ou seja, entre agora na alegria que eu tenho para lhe conceder. Aqui agora ele fala assim, olha o meu servo, você diz que vem de um mundo onde você rodeia a terra e você passeia como um livre acesso que você tinha em seres que são dominados por você. Mas você analisou minuciosamente o meu servo Jó? Você tem tomado conhecimento quem ele era? Irmão, Jó era um personagem da qual o diabo não teve acesso a causar o que ele queria causar na questão moral e espiritual. Ele teve acesso a, pela permissão de Deus, é claro, a tocar-lhe ou a ferir-lhe em alguns aspectos. Porém, esse acesso que Deus lhe permitiu foi para mostrar que Jó não temia a ele em vão. Jó não temia porque ele era agraciado. Jó ele era muito rico, mas ele era muito rico mesmo. Eu posso dizer aqui sem medo de errar. Hoje vamos falar um dos mais ricos do mundo, talvez o Bill Gates e alguns outros mais. Ainda assim, não se aproximava a riqueza de Jó. A Bíblia, quando chega a falar sobre Jó, no capítulo 1 e o verso 3, fala que ele possuía 3.000 camelos. Faça depois um cálculo. Quanto é que vale cada um camelo? Um camelo de luxo vale 50 milhões. De luxo. Um camelo comum, 200 mil. Jó tinha 3.000, só camelos. A Bíblia fala que ele tinha uma quantidade de gente muitíssima que trabalhava para ele, indescritível. Ou seja, a Bíblia não descreve quantos eram. Mas agora, um ponto que eu quero fechar aqui a lição, para não me demorar muito, porque é um estudo da lição, no contexto do cuidado dos pequeninos, e não um sermão sobre Jó. Mas sabe, no capítulo 29, e o verso 12 a 16, Jó ele era uma pessoa extremamente, exuberantemente rica. A sua riqueza era estupenda, era grandiosíssima. Até o momento, nenhuma pessoa tinha vivido como Jó vivia. Assim como Moisés descreve que ele era o mais manso da terra, de acordo com Números capítulo 12, assim também Salomão também é descrito como a pessoa mais sábia do mundo. E é dito que não houve alguém tão sábio nem antes dele, nem depois dele. Quando chega a falar de Jó, descreve-se a sua paciência. Lembrai-vos da paciência de Jó. E a paciência quer dizer aquele que luta com perseverança. Não só o que sofre, mas o que sofre mantendo a fé em alta. Essa é a característica dos filhos de Deus. Aqui está a perseverança dos santos.
Jó perseverava. Mas agora no verso 12, irmãos, eu quero ler com vocês aqui, na Bíblia, Nova Versão Transformadora. E eu vou concluir com esse texto, porque já são 10 minutos de vídeo, eu não queria fazer um vídeo tão longo. Mas observe aqui o verso 12 em diante. Jó fazendo menção, em uma condição adversa, já cheio de chagas, perdeu seus filhos, perdeu seus bens, mas a esperança ele não perdeu. Ah, irmãos, eu fico pensando, sabe, ontem, na última vez que eu fiz o vídeo, naquela quarta-feira, eu estava triste, sabe, para baixo, eu fiquei, Senhor, me anima. Eu sou um filho do Senhor. Se eu permitir com que eu venha descansar o sono da morte, que honrado e glorificado seja o teu nome, mas que não cause vergonha. Eu olho para Jó e fico com vergonha. Eu sofro por pouquíssima coisa. Olha o que Jó passou. Mas o que é mais interessante é que depois do seu sofrimento, observe o comportamento dele. Jó não fica blasfemando. Jó não reclama, Senhor, por que isso, por que aquilo? Jó não questiona nada. Pelo contrário, ele chega a dizer assim, ainda que ele me mate, nele eu confiarei. Ah, irmãos, isso é fantástico. O verso 12 diz assim, eu auxiliava os pobres que pediam ajuda. Ele está falando de uma época antiga do que ele fazia, quando ele era extremamente rico e abastado. É lamentável que não é assim que acontece, né? Muitos ricos e patrões preferem oprimir aqueles que estão ali em uma situação adversa do que auxiliá-los, não só com benefícios financeiros, mas acima de tudo com ânimo moral, ânimo emocional. Todos nós, irmãos, precisamos disso. Continuando aqui, verso 13. O verso 12 continua, eu fui ao encontro ou ao socorro dos órfãos. Jó não esperava com que as pessoas pedissem a ele. Ele fazia uma análise e ia ao seu encontro. Ele buscava fazer por onde auxiliar as pessoas. Verso 13. Os que estavam à beira da morte me abençoavam. Sabe, a pessoa quando está para morrer, e em vez de ficar reclamando e argumentando e gritando, essas pessoas abençoavam a Jó naquela situação. Quem era esse homem realmente? Quem era Jó? A ponto, nessa condição, os que estavam de fora o abençoavam em face da morte. Olha o verso 14. Verso 13 ainda. Eu trazia alegria ao coração das viúvas. A Bíblia faz menção de 3 personagens, né? Os órfãos, as viúvas e os estrangeiros. Os que eram menosprezados. Jó aqui descreve que ele trazia alegria a uma pessoa que se encontrava sem esperança, porque uma viúva, ou ela mendigava, ou ela ia se prostituir. Não tinha recurso. Por isso que Cristo enobrece tanto as viúvas. Aí fala da oferta da viúva pobre, aquela mulher viúva da qual foi visitado por Elias, e ele então supriu suas necessidades. Deus não desampara aqueles que aos olhos dos outros são desamparados. Guarde no seu coração, Deus nunca nos desampara. Verso 14. Eu era honesto em tudo que fazia. Irmãos, isso aqui é fantástico. A retidão me cobria como um manto, e a justiça eu usava como turbante. Aqui, a justiça é sinônimo de retidão. A honestidade e a retidão fazia. Sabe, lembra-se do final do Salmo 23? Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias. Acompanha. O que é que acompanhava o servo de Deus? Aqui, ele era acompanhado de o que ele era, o que o Espírito Santo qualificou como seu caráter. Verso 15. Servia de olhos para os cegos. Eu fiquei pensando, a pessoa que não enxergava, como é que Jó trazia vista aos cegos se não causou nenhum milagre? Como é que Jó fazia que ele trazia percepção visual para aquele que estava triste por não ter sua vista? Mas a presença e a esperança e a pessoa de Jó lhe trazia tanto regozijo como se aquele cego enxergasse. A sua satisfação era tão grande pela pessoa do que Jó era, que ele sentia-se que a sua cegueira era algo desprezível, algo sem importância, porque a esperança que ele trazia. Jó, ele era os olhos dos cegos. O texto continua dizendo que ele era os pés dos aleijados. Alguém não podia correr. Será que Jó colocava no braço e fazia a pessoa chegar onde ela queria? Será que Jó trazia um conforto tão grande àquela pessoa, emocionalmente falando,
a ponto da pessoa parar e pensar assim: obrigado, Jó. Olha, com você, parece que eu tenho as minhas duas pernas aqui. Sabe, irmãos, e o verso de antes diz assim: eu era o pai dos pobres, defendia a causa dos estrangeiros. Enfim, vou parar aqui. São muitos adjetivos para falar de Jó. E relacionamento com Deus faz isso. Sabe, irmãos, existem muitas viúvas na igreja que sofrem até sendo casadas. Muitos filhos de Deus são órfãos, mesmo tendo seus pais vivos. E muitos esperam com que eu e você aconselhe, calente o coração, estraga a palavra de ânimo. Jó era assim. Jó era aquele tipo de pessoa que ele supria as necessidades físicas de alguém e os trazia esperança. Eu quero dizer para vocês uma coisa. Se eu não conseguir entrar na vida das pessoas, deixar uma condição de esperança para com aquele que é a esperança, eu não fiz nada. Se eu não participo, se eu não vinculo a minha vida com as pessoas, não sendo sal, dando-lhe sabor na vida delas, elas vão continuar desesperançosas. Cristo me chamou, irmãos, do mundo para ser diferente. E eu quero que, em nome de Cristo, você seja diferente. Os seus pequeninos, Deus colocou ao seu redor, a fim de que você os auxilie. A mim, Deus colocou também, para que eu possa auxiliá-los. E eu não posso jamais, em hipótese alguma, desampará-los, porque Deus vai pedir contas a mim. Quando ele disser bem-estar, servo bom e fiel, é nesse aspecto. Sabe, Deus falou para Jó agora, para Satanás, as palavras que o autor repete, é ele que diz depois no verso 8, porque não há na terra ninguém semelhante a ele. Aí ele começa a dizer, íntegro, reto, temente a Deus. Será que Deus poderia falar isso de mim e de você? Será que nós poderíamos buscar essa qualificação que o céu tanto almeja, porque isso demonstra que eu vivo pelo fruto do Espírito Santo? Reconsidere o seu cristianismo. Reconsidere sua moralidade se você não for cristão. E ao assistir esse vídeo, se curve diante de Deus e peça a Ele graça e misericórdia para que você seja aquilo que o céu deseja para você, com um caráter renovado, com um ser transformado e por completo, assim como Jó era completo e era maduro, nós possamos viver a plenitude da pessoa do Espírito Santo. Somente dessa maneira podemos dizer, Senhor, me considere como servo teu. Porque aqui Jó fala dele próprio, no capítulo 29. Mas o começo da história, Moisés descreve quem ele era e em seguida Deus fala quem ele era. Quem somos nós verdadeiramente? Que Deus nos abençoe. Que você tenha um ótimo período de feriadão. Eu vou fazer uma viagem hoje, se Deus quiser, mas eu vou fazer os vídeos lá aonde nós vamos estar. Nós vamos para Aracaju, passamos aí um período de descanso com a família, especificamente meu filho e minha irmã, e que Deus possa nos levar em paz, nos manter em seus cuidados em paz e nos trazer de volta em paz. E a todos vocês eu desejo o cuidado e as bênçãos de Deus para a sua vida, a sua família, e que Deus os guarde e os proteja diante dessa festa tão carnal, né? Um carnaval vem do termo latim carnivales, ou o que vale são os prazeres da carne. Que Deus nos livre desses prazeres e que Ele nos guarde para a honra e glória do seu nome. Oremos ao Senhor. Querido Pai Celestial, obrigado, Senhor, pela Tua palavra, obrigado pela esperança que nos dás pela pessoa de Jó, homem que viveu à luz da Tua vontade. Ó Senhor, por favor, nos ajuda a vivermos à luz da mesma esperança, que assim como Jó, ele trazia acalento e paz aos desafortunados, que nós possamos também, ao nos envolver com as pessoas, possamos trazer paz e conforto aos seus corações. Obrigado a Deus de todo o coração pela paz que o Senhor concede a mim, pelo cuidado que o Senhor tem tido para comigo em meio a essa situação e pela cura que o Senhor tem me concedido todos os dias. Me traz paz à mente, ó Deus, e me ajuda a ser um servo teu, tão somente para te servir unicamente e auxiliar aqueles que ao meu encontro o Senhor os concede. Eu te peço essas bênçãos, como também para todos os meus irmãos que estão assistindo esse vídeo, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, Deus o faça crescer na graça e no conhecimento de Cristo Jesus, e até o nosso próximo estudo, com a bênção e o cuidado do Senhor. Até logo.